todos os irmãos, todos que estão nos assistindo nessa noite. Que a paz de Deus esteja com você, contigo, aí na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver. Certamente o Senhor está contigo neste momento. Estamos começando mais um programa da Juventude do Ministério Restauração, que tem como superintendente o pastor Adriano Licidônio. E hoje o programa será apresentado pela Juventude da Sede. Eu sou Arthur Macheville e a Juventude da Sede tem por líder o presbítero Bruno Beltrame. E aqui ao meu lado direito eu tenho o irmão Tiago Machado. Paz, oração e união a todos os nossos amados e queridos ouvintes. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, irmão Arthur. Amém. E à minha esquerda aqui o irmão Pablo Macheville. A paz do Senhor a todos os irmãos, a toda a juventude. Amém. Já vai dando seu like aí no vídeo, compartilhando o link. Já temos algumas pessoas que estão online, que já estão comentando também aqui no chat. Convido a você também fazer o seu comentário, dizer de onde você é, se você precisa, se você deseja fazer um pedido de oração aqui no chat, também pode colocar aqui o pedido por você, por sua família, por um conhecido. Nós vamos estar orando no final do programa também. Aqui nós temos já, desde o início, a irmã Rosicler, a irmã Ana Maia, o irmão João Marcos. Deus abençoe esses irmãos. De Torres. Esther. Deus abençoe Dara Berceba. Irmã Marli. Deus abençoe. Irmão Samuel. Irmã Duda Rodrigues. Deus abençoe. Irmã Marlisa. Área Maria. Deus abençoe. Irmã Pamela Severo. Deus abençoe. Leilane Cardoso, de Jaguaré. Deus abençoe. Espírito Santo. Espírito Santo, né? É longe. Glória a Deus. Paola, Pamela, Camila, de Taquara, aqui no Rio Grande do Sul. Deus abençoe nossos irmãos. E nós já vamos começar com a meditação desta noite. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 24. Se você tem aí a sua Bíblia por perto, pode pegar aí sua Bíblia, acompanhar, porque a leitura é um pouco extensa e às vezes nós só ouvindo a leitura parece que nós não conseguimos assimilar tudo, parece que nós não conseguimos entender alguns detalhes da palavra de Deus. Então eu peço que você acompanhe. Se você não tem a Bíblia física, se você quiser acompanhar pelo celular também não tem problema, tá? 1 Reis, capítulo 13, do primeiro versículo até o versículo 24, que nos diz assim: Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvindo a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não voltava ao normal. Versículo 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara sobre ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus: ora ao Senhor, o teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a mão,
Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. Verso 8. O homem de Deus, porém, disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra. Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim, foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: selai-me um jumento. Selaram-lhe o jumento, ele montou e foi após o homem de Deus. Encontrando-o assentado debaixo de um carvalho, e perguntou: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Respondeu-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor: porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Versículo 23. Depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Ele se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. Até aqui, meus irmãos, uma leitura um pouco extensa. Eu até queria fazer uma leitura um pouco resumida, mas para nós podermos entender um pouco dessa história, talvez você conhecia já essa história, já tinha lido, talvez se esqueceu, não tinha todos os detalhes na sua mente, talvez você nunca tinha visto essa história. Por isso, então, eu decidi lermos todos estes versículos para a gente poder conversar um pouco hoje, irmão Tiago, irmão Pablo, a respeito desse acontecimento. Um acontecimento que começou bem e terminou em tragédia. E uma grande tragédia, acabou em morte. Mas, para nós podermos entender e fazer um comparativo, que é o que Deus colocou no meu coração, a respeito dessa palavra, nós podemos ver que, no começo desse capítulo, Deus levanta um homem e entrega a ele uma palavra, a ele. E diz: olha, tu vai lá até Betel e denuncia todos os seus erros, denuncia os seus pecados, denuncia a idolatria que Betel, que o altar de Betel está entregando aos ídolos, adoração aos ídolos, denuncia todas essas coisas diante do rei. E esse profeta, que a Bíblia não menciona nem o nome dele, né? Não menciona nem o nome dele, vamos chamá-lo de um profeta anônimo, né? Não é conhecido, não tem o nome dele, não tem a descendência, mas Deus falou com ele e ele foi, obedeceu e foi até Betel e fez tudo o que o Senhor mandou. E a primeira coisa que eu posso notar aqui, irmão Tiago, que é
a coragem desse profeta acusar os erros na frente do rei. Né? Um homem que tinha poder para mandar matar ele, como tentou fazer, né? Tentou fazer. Exatamente, irmão Arthur. A gente observa aqui uma confiança, né, na palavra que Deus havia dito. Então, esse homem, ele teve fé, ele teve confiança, mesmo numa circunstância adversa, de dar um passo na direção daquilo que Deus havia orientado ele, daquilo que Deus havia falado com ele. Eu estava meditando aqui e comparando isso ao passo que Pedro também deu em direção a Jesus no meio do mar. Né? Então, o mar estava revolto, e o mar não é lugar de caminhar, né? Não. Então, Pedro, ele estava ali, e quando ele viu a Jesus vindo, né, sobre as águas, no primeiro momento ele temeu, mas quando Jesus disse vem, ele confiou na palavra de Jesus, ele confiou na palavra do Mestre. Assim como esse homem também teve uma atitude de fé e confiou na palavra de Deus e foi num lugar que era muito hostil, não era um lugar fácil. Alguns dias atrás, nós estávamos numa reunião da liderança da juventude, por exemplo, e nós estávamos falando a respeito, né, da evangelização. Nós estávamos buscando uma estratégia, irmão Arthur, né, para evangelizarmos. E nós estávamos buscando um local, então, para que nós fizéssemos a evangelização. E nós chegamos num consenso, né, a respeito de um local onde nós seríamos, onde a receptividade costuma ser maior, no meio de pessoas mais simples, de pessoas mais humildes, né? Mas ali nós, em espírito, né, buscando uma direção, Deus nos orientou a ir a um outro local. Embora nós entendêssemos que havia um lugar que teria melhor receptividade, que seria mais fácil, com pessoas mais simples, pessoas que costumam aceitar mais, né, ter uma receptividade maior à palavra de Deus, mas nós entendemos que Deus estava nos chamando, nos dirigindo a um lugar de um poder aquisitivo maior, um lugar que nós nunca havíamos evangelizado antes, né? E ali então, mais uma vez, um ato de fé, de nós irmos num lugar, entendendo que Deus havia nos chamado, mas um lugar onde se esperava uma resistência maior. Então, isso são atos de fé, são atos de confiança na direção que Deus está dando, naquilo que Deus está chamando. E no caso nosso, né, do nosso evangelismo, talvez nós teríamos uma quantidade maior de nãos, né, de pessoas rejeitando a nossa palavra. Mas no caso de Pedro e no caso deste profeta, né, as consequências que poderiam sobrevir a ele eram muito mais graves. Os efeitos desta confiança em Deus eram muito mais graves. Eu compararia isso a, por exemplo, hoje, Deus, quem sabe, nos chamar para irmos evangelizar na Coreia do Norte, né? Ou seja, um país onde há uma repressão ao evangelho, onde hoje não há uma receptividade a um profeta, a um homem de Deus. Pelo contrário, a expectativa é de morte, a expectativa é de perseguição, a expectativa é de consequências contra a própria vida. E essa foi a circunstância de que esse profeta se colocou, né? Hoje, nós não temos uma comparação, a não ser num país, quem sabe, que haja perseguição, para nós entendermos o que significou esse ato dele ir e pregar conforme a palavra que Deus havia dito, porque era uma palavra dura, contra justamente o rei e os profetas, que dominavam, eram a elite religiosa, a elite que dominava aquele país e que tinham poder, como o irmão bem falou, para ordenar a prisão, a morte, o mal contra ele.
Mas ele confiou naquilo que Deus havia lhe ordenado. E nós vemos que também Deus honrou a palavra dele, inclusive com sinais, guardando a vida dele, irmão Arthur. Sim, e não somente ele sabia que tinha esse risco, como correu esse risco, né? No versículo 4 aqui, tendo o rei Jeroboão ouvindo as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai-o, como se estivesse, parece que aqui nós podemos ver o rei apontando, né, para ele, ó, dando ordem aos soldados que certamente estavam armados, espadas, lanças, né, diversas armas que se utilizavam naquela época. Aqui na minha versão diz prendei-o. Prendei-o. Isso, a princípio, uma primeira ação somente, né? Não ia somente prender eles, né? A princípio não ia somente prender o profeta de Deus. Certamente o rei estava indignado. Certamente ele não queria passar vergonha diante do povo, diante dos anciãos, diante dos príncipes que estavam lá, as pessoas importantes, né? Tendo o homem de Deus condenado as ações, né, daquele lugar, as ações daquele rei, que por sinal antes foi o próprio Deus que levantou esse rei, né, que chamou esse rei para estar lá. Mas, infelizmente, escolheu o caminho da idolatria, o caminho que muitos reis daquela época tomaram, né, sob a influência dos povos, das nações ali da volta, e infelizmente acabou caindo nesse pecado da idolatria e acabou entristecendo, né, desobedecendo a Deus. E mais adiante aqui, uma coisa que eu quero que a gente perceba e que a gente preste atenção é que quando o rei ele estende a mão e diz para prender ele, né? Talvez depois iriam açoitá-lo, talvez iriam matá-lo, ou, né? Não sabemos o que iria fazer, mas provavelmente seria alguma dessas situações. Quando o rei estende a mão, imediatamente a mão do rei fica mirrada, fica encolhida. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não voltava ao normal. Então aqui o profeta de Deus, certamente aquele momento ali em que ele foi ordenado prender ele, certamente ele com certeza, pode ter ficado um pouco apreensivo, ou tentou fugir, ou não tentou fugir. Mas nós podemos ver aqui que quando Deus dá ordem para nós, para os seus profetas, dá ordem para a minha vida, para a tua vida, nós temos que perceber que quando Deus manda, ele está indo junto, né, irmão Tiago? Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza por aquela situação, né? Jesus, naquele momento lá, quando foram atravessar o mar, Jesus ordenou, passamos para o outro lado. Jesus se responsabiliza. Se levantou a tempestade, mas Jesus estava responsável por aquela situação. E ali, por mais que a tempestade se levantou, por mais que naquele momento, talvez o profeta pensou, bom, agora eu vou morrer. Agora eu entreguei a profecia e agora as coisas para mim acabaram. Mas ali nós podemos ver a mão de Deus guardando. Porque Deus tinha ordenado, Deus estava guiando aquela situação, Deus estava dirigindo aquela situação. Quantas situações na sua vida talvez você possa se lembrar de algo parecido? Como a palavra de Deus diz, para que nós venhamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que talvez você já viveu, né, alguns dias atrás, meses atrás, anos atrás, ou passou essa semana, alguma coisa,
numa situação dessa. Talvez Deus tenha te dado uma direção, seja na área que for, no trabalho, seja na área emocional, uma decisão familiar, na escola, seja no que for. E aí, de repente, você vai lá, obedece, enfrenta a oposição que se levanta certamente. Mas aí, quando se levanta, você já pode ver a mão de Deus guiando as coisas, você pode ver já a mão de Deus dirigindo as situações. Exatamente, irmão Arthur. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus enviou os 70, a Bíblia diz que Jesus enviou eles sem bolsa e sem alforge, né? Jesus ordenou que eles fossem sem bolsa e sem alforge. Então, eles foram na dependência de Deus. Eu sempre medito isso em Efésios, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz que Deus, ele preparou algumas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então, Deus, ele preparou obras, ele preparou caminhos para que nós sigamos, para que nós trilhemos. E Deus, ele certamente se responsabiliza, né, por nós neste caminho. Eu acho muito interessante isso, né? Muitas vezes eu escuto o testemunho de missionários, irmãos que vão para a obra missionária, que vão para assumir trabalhos em locais difíceis, né? Que sempre comentam que Deus, ele cuida nos mínimos detalhes dos filhos, da família, de todas as coisas de uma maneira melhor até mesmo do que a pessoa mesmo, que a pessoa própria cuidaria, né? Porque Deus, ele não nos coloca num caminho, né? Porque Deus conhece todas as circunstâncias, né? Deus conhece todas tudo aquilo que pode acontecer e tudo aquilo que vai acontecer no caminho, nos projetos que ele trilhou para nós. Então ele já tem a solução. Então, quando Moisés foi ao Egito, né, aí ele disse, eu não sei falar. Deus disse, não, mas eu já tenho preparado. Arão já tem a solução. Quando Faraó começou, né, na primeira vez que Faraó rejeitou a palavra de Moisés, né, Deus orientou ele, a vara já está na tua mão, joga ela no chão. Quando foi para atravessar o Mar Vermelho, mesma coisa. E agora? Já tem na tua mão. Estende a vara. Então Deus, ele sempre tem já estabelecido formas de nos sustentar, de nos guardar, de prover aquilo que nós precisamos, o maná, né? A nuvem para que nós não sejamos torrados no calor do deserto, a nuvem, a coluna de fogo à noite para que para que o povo dele não sucumba ao frio do deserto. Então, Deus, ele sempre provê e ele sempre tem os seus meios para nos dar suporte nas nossas necessidades, dentro do projeto que ele estabeleceu para nossas vidas. Então, quando Elias foi levado por Deus, né, para o ribeiro, para as margens do ribeiro, né, ali Deus enviou os corvos para prover. E quando secou o ribeiro, Deus enviou ele para a viúva, né, de Sarepta, para ir lá prover o alimento para ele. Então, dentro dos planos, dos projetos que Deus tem para a nossa vida, daquilo que ele nos manda fazer, daquilo que ele nos manda obedecer, ele sempre já tem criado todas as condições, né? Porque Deus um general, né, um guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele precisa de suporte, ele precisa da logística, né? E Deus, ele, muito mais do que qualquer general na terra, ele consegue prever todas as necessidades que nós vamos ter e ele já provê juntamente o livramento, digamos, a solução, né? Assim como foi para esse homem. O rei se levantou,
Deus enviou o profeta foi até o rei, o profeta profetizou, e o rei se levantou, mandou prender, mandou que agarrassem ele. Mas a mão do rei ressequiu, porque Deus já previra aquilo, Deus já sabia, Deus não foi pego de surpresa pela reação do rei. E assim somos todos nós que confiamos em Deus. Irmão Arthur. Com certeza, meu irmão. Continuando aqui nossa leitura, logo depois que a mão do rei se secou, imagina uma mão seca, eu acredito que nosso corpo ele é composto por 70% de água, né? Então, acredito que a mão realmente se secou, todos os líquidos, a água, a gordura que nós temos, o sangue, ficou, acredito que pele e osso, né? Uma coisa nada agradável de se ver. Então aí ele teve temor, né? Aí ele ficou, bom, eu acho que realmente este homem, ele é um profeta de Deus, realmente ele está, né? E aí ele clama, assim como o faraó, o irmão mencionou, né? Ali, o rei Jeroboão aqui, estava no mau caminho. O profeta condenou suas ações. Aí de repente veio o juízo de Deus sobre a tentativa dele prender o profeta. E aí ele coloca só um pé para trás, assim como o faraó fez com Moisés, né? Vinha a primeira praga. E aí o faraó dizia, não, ora ao Deus dos céus, ora aí ao teu Deus, para que tire essa praga de nós, para que a gente não venha morrer. E aí Moisés orava, e aí passava mais um tempo, coração endurecido da mesma forma. Segunda praga, a mesma coisa. Terceira, quarta. E assim foi, né? E essas pessoas, né, que nós podemos até, talvez, conhecemos algumas pessoas assim, dessa maneira, com um coração duro, com um coração que difícil de se abrir, difícil de se entregar, de se humilhar diante da palavra de Deus para suas vidas, né? Num momento eu já conheci algumas pessoas que estavam passando por uma situação muito difícil, familiar, e aí durante esse período que essa pessoa estava passando numa situação dessa, muito complicada, ela teve um propósito, ia nos cultos, meus pais convidavam ela, ia nos cultos, ia no culto de oração, culto de ensino, culto de domingo, culto de sábado, estava lá orando, jejuava, tinha campanhas, estava lá, né? Mas nunca tomou a decisão de se entregar, de se dobrar diante da palavra de Deus, de se batizar. Mas aí quando aquele problema todo foi resolvido, fez igual Jeroboão fez igual Faraó fez, o problema foi resolvido, eu volto para o lugar onde eu estava, porque o lugar onde eu estava muito confortável, o modo que eu vivia é bom demais para eu largar, para eu abrir mão das coisas que eu preciso deixar de fazer, dos pecados que eu venho tendo, ou que eu venho agindo de uma forma errada até aqui. Mas a partir do momento que o problema se resolve, a vida volta tudo como era antes. Exatamente, irmão Arthur. Irmão Arthur, só uma brecha aqui. Muitos irmãos entrando em contato conosco. Queria só mencionar aqui, encorajar os irmãos a deixarem seus likes, né? Nós temos aqui a irmã Isabel Schmidt, que Deus abençoe. Temos aqui Ruth, Karina, peço oração por minha saúde. Vamos estar fazendo uma oração ao final da programação. Irmã Miriam Machado, Deus abençoe. Loruama Café, da Argentina. Glória a Deus. Franciele Bittencourt, paz, oração e união. Thalita Rocha, paz do Senhor Jesus, Barra do Ribeiro. Glória a Deus. Irmão Mateus Tomazini, Deus abençoe, irmão Mateus. Márcia Machado, de Viamão, Deus abençoe.
pedindo oração pela família, está enferma, vamos orar. Também aqui Micael Padilha, que Deus abençoe. Cauã Oliveira, glória a Deus pela vida do irmão Cauã. Maline Vieira. Também temos aqui Nara Ortiz, Jorge Wolff, Samira Kamal, Maria Vieira. Glória a Deus. Muitos irmãos acompanhando e irmãs acompanhando a programação. Que Deus abençoe a todos, irmão Arthur. Amém. Não esqueça de dar o seu like no vídeo, de compartilhar, talvez no seu status, talvez compartilhar com alguma pessoa que esteja precisando de uma palavra, né? Compartilhe aí no WhatsApp, né? Da forma que você puder. Amém? Mas, voltando aqui, meu irmão, nossa meditação, no versículo 7, depois que o rei pede para que a sua mão seja restituída, então o profeta ele ora a Deus e Deus, vamos dizer assim, dá mais uma chance a Jeroboão, porque Deus restaura a mão de Jeroboão como era antes, ou seja, saudável como era antes. E então o rei Jeroboão ele convida o profeta para ir até a casa, que não era casa, né? Era um palácio, né? Ali, a princípio, aqui o reino de Israel recém tinha sido dividido entre o reino norte e o reino sul. Provavelmente o reino do norte, que é esse caso aqui, que é de Betel, ele ainda não tinha um palácio, né, como tinha no reino do sul, né? Mas certamente ele era rei, tinha soldados, certamente tinha algo, um banquete para oferecer para esse profeta, né? Não era qualquer alimento, não era qualquer coisa, não. Ele estava convidando, o próprio rei convidando o profeta, olha, vem para minha casa que eu vou te recompensar por essa boa ação que tu fez para mim, que tu orou a Deus e Deus restituiu a minha saúde. E o profeta diz uma coisa interessante, que não estava mencionado antes nos versículos. Ele diz assim, olha, eu não posso ir na tua casa, comer desse banquete, comer pão, beber água, porque o Senhor me ordenou para que eu não comesse e nem bebesse neste local, que era o local de Betel, e nem voltasse pelo mesmo caminho que eu vim até aqui, porque este homem ele era de Judá, ele subiu de Judá para Betel, e o Senhor disse, olha, tu vai por um caminho e vai voltar por outro caminho, mas lá no lugar onde tu vai, não é para tu comer pão e nem beber água. Essa era a ordem do Senhor, ou seja, nós podemos dizer que ele foi em jejum, né, meu? Exatamente. Ele foi em jejum, e certamente não foi um dia, porque naquela época ele estava viajando com um jumentinho, e o jumentinho ele não cavalga rápido, ele não é como o cavalo, né? A sua marcha é mais lenta, o cavalo já é mais rápido, mas a marcha de um jumentinho já é mais lenta, até porque ele é um animal menor, de grande resistência, mas a sua marcha é mais lenta. Então até ele chegar a Betel, com certeza levou dias. E ainda ele chegando a Betel, talvez ele se organizou por lá e conseguiu, não sei onde, se ele chegou de madrugada, se chegou pela manhã, o horário, mas ele chegou, fez aquilo que o Senhor ordenou em jejum. A Bíblia não diz aqui quantos dias, mas ele terminou aquela ação que Deus tinha para fazer, aquela profecia lá naquele lugar, contra aquele lugar. Acontece tudo isso com ele, com o rei, e então ele diz para não... O Senhor diz para ele continuar em jejum e retornar para a casa dele em Judá. Retornando para a casa dele em Judá. Diante dessa oferta, podemos chamar assim, irmão Pablo, de uma tentação. Porque ele estava em jejum e de repente o rei oferece um banquete, né? Olha, vem que eu vou te recompensar pelo que tu tem feito, pelo que tu fez por mim, pela saúde que eu tive. Então nós podemos considerar isso como uma tentação. Afinal de contas ele estava com sede e ele estava com fome.
Então, seria até seria complicado naquela situação. Olha, eu estou realmente necessitando. Assim como Jesus, lá no deserto, irmão Tiago, foi tentado. Jesus estava com fome extrema, nós podemos dizer, né? E de repente Satanás foi ali e oferece, olha, transforma essas pedras em pães e o problema vai estar resolvido. Mas o profeta, neste primeiro momento, ele obedeceu à voz de Deus, rejeitou essa tentação. E eu quero que você, pelo Espírito de Deus, vá analisando essa situação da vida deste profeta e vá comparando com situações na sua vida. Que Deus tem falado comigo através desta palavra, com situações que ocorreram na minha vida também. Então vá analisando e certamente o Espírito de Deus vai falando ao seu coração, vai te mostrando, vai te revelando coisas que até então você talvez não tinha conseguido enxergar, talvez você não tinha conseguido perceber na sua vida. E então o profeta, nesse momento, ele rejeita aquela tentação. Não, olha, Deus disse para eu não comer, para eu não beber, então eu não vou fazer isso. Eu vou resistir a essa tentação de desobedecer a Deus. Apesar que eu estou com fome, eu estou com sede, me ofereceram um banquete aqui. Lembro também da situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que eram os três nomes de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, não? Azarias. E então foi oferecido um banquete também para aqueles jovens e eles rejeitaram. Não, nós não vamos comer esse banquete, nós não queremos ser influenciados por isso, nós não queremos desobedecer a Deus, nós não queremos desagradar a Deus. Esses dias eu ouvi de um pastor aqui da sede, ele disse assim, ó, vocês querem saber um segredo para ter uma vida plena na presença de Deus? O segredo é bem simples. Agrade a Deus. É bem simples. Não é um segredo que está guardado a 7 chaves, que como muitas religiões por aí precisa pagar penitência, precisa isso, precisa aquilo para descobrir. Não, agrada a Deus. Tenha uma vida que agrade o coração de Deus, tenha uma conduta, tenha você, uma conduta de que nós venhamos a agradar a Deus, e certamente nós vamos ter uma vida plena na presença de Deus, certamente nós vamos ter uma vida feliz, uma vida abundante. Irmão Arthur, foi exatamente aquilo que aconteceu quando os espias eles foram olhar a terra prometida, a terra de Canaã. A Bíblia diz que foram 12 espias e eles viram que a terra era boa. Eles trouxeram aqueles cachos que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eles trouxeram, eles viram que a terra manava leite e mel, mas eles viram também os gigantes, os habitantes da terra, que eram poderosos, né? E aí é interessante que 10 deles disseram que eles não poderiam ir, né? Porque eles seriam destruídos. Mas Josué e Caleb, eles disseram, se nós agradarmos a Deus, Deus nos dará vitória. Então, justamente esse é o segredo que Josué e Caleb viam, né, para vencer os povos que habitavam a terra prometida. Se nós agradarmos a Deus, Ele nos dará a terra. Humanamente, aquela guerra... Não quer falar? Não, pode falar depois. Humanamente, aquela guerra naquela situação era derrota, né? Na visão humana era derrota. Eles mesmos diziam, olha, diante deles nós somos como gafanhotos. O que é um gafanhoto? Né? Um bichinho pequenininho, alguns maiores, outros menores, né? Mas é pequenininho perto da gente, né? Com um pisão já... Com uma pisada já está exterminado, acabou, não tem.
O que eu vejo aqui é que como o homem ele se deixa influenciar, né, pelas situações, ou não somente por situações, mas também por outras pessoas, né, que muitas vezes vêm com boas intenções e acabam nos levando para um caminho que Deus não quer que seja aquilo. Eu vejo isso quando o profeta Samuel diz para Saul esperar que ele iria sacrificar. Mas aí estávamos se preparando para a guerra e os soldados começaram aquela pressão, né, dos soldados, das pessoas, começaram a pressionar Saul, e Saul fez o quê? Sacrificou. E a palavra de Deus diz que pouco depois que ele sacrificou, minutos depois que ele sacrificou, o profeta chega. E o profeta diz que naquele dia Deus ia afirmar o reino de Saul para sempre. Mas por aquele erro, As boas intenções, intenções, né? Que eu já ouvi bastante por aí, não sei se os irmãos ouviram, que o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Se saiu errado, não sei, nesse caso de Saul não deu certo, né? a intenção A a intenção dele foi boa. A intenção dele foi, né? Foi sacrificar para poder. foi até cumprir a lei, né? A intenção dele, ó, nós não vamos sair para a guerra sem antes sacrificar, sem antes, vamos dizer assim, chamar a atenção de Deus para nós, para que nós tenhamos vitória diante dessa guerra. Nós não vamos sozinhos, nós queremos Deus conosco. Só que a intenção, a tal boa intenção de Saul não deu certo. Trouxe um prejuízo. Trouxe um prejuízo muito grande. Trouxe um prejuízo eterno, porque, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ia afirmar o reino dele para sempre. Para sempre. Ia ser, ao invés da linhagem de Davi, ia ser a linhagem de Saul. Entendo isso também, Arthur. Exatamente porque depois Deus diz para Davi que Deus estava confirmando o reinado dele para sempre. Sim. Então, entendo que aquilo que era para Saul passou a ser de Davi. Eu também acredito assim. Então, e depois Samuel repreende Saul severamente. Olha, mais vale obedecer a Deus do que sacrificar. Mais vale obedecer. Obedecer a Deus. Agradar a Deus. É que eu vejo que a gente sempre tenta dar aquele nosso jeitinho, né? Porque muitas vezes é que nem eu penso um automóvel, né? Deu algum probleminha. E a gente sabe que aquilo ali nós não temos como resolver, nós temos que levar num lugar especializado para resolver aquele problema. Talvez vai sair até caro. Mas o que a gente faz? Ou a gente leva em alguém que cobra mais baratinho, algo do tipo. Ou a gente faz um remendo ali, tenta... tá bom, assim tá bom. E quando vê lá na frente dá um problema maior. Com certeza. Mas continuando aqui, mais irmãos aqui estão se juntando a nós na programação. Deus abençoe a todos os irmãos. Kimberly, Enéas, Jonathan, Samira, Maria Vieira, acredito que já tinha mencionado, é? Mas glória a Deus. Mas glória a Deus pela vida de todos os irmãos. Se você ainda quer ou precisa fazer o seu pedido de oração aqui no chat, mencione aqui. Fale aqui e também no mesmo momento que você está ali digitando, se é por saúde, se é por família, se é financeiro, se é por salvação de almas, mencione aqui e já em espírito já ore a Deus. Senhor, ouve o meu clamor, ouve, Senhor, a minha petição a Ti. Certamente os seus ouvidos, os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa abençoar e salvar. Amém? Nós precisamos ter fé, assim como esse profeta, no início do ministério dele, teve uma fé firmada, bem alicerçada, enfrentou, resistiu à tentação ali daquele banquete, e de repente ele continua ali e diz: olha, eu não posso, rei, ir contigo comer o teu banquete, porque assim me ordenou o Senhor no versículo 9: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho onde foste. Assim foi-se por outro caminho. Obedeceu. Vamos colocar, logicamente, 99% da missão cumprida. Era só retornar agora. Era só retornar para casa. Não tinha mais o que fazer. Só tinha
rejeitou o banquete, já estava voltando por outro caminho, então estava 99,99% da missão cumprida, daquilo que Deus tinha dado para ele. Mas 99 não basta. Deus nos dá ordem, Deus nos dá direção e Ele espera que nós obedeçamos Ele. Saul fez também 99%, tinha que sacrificar, oferecer a Deus ali um holocausto antes de sair à guerra, tinha que fazer, então vamos fazer. Só que não era para ele fazer. Da mesma forma, logo mais à frente, quando Deus manda, né, matar todos daquela nação ímpia. E de repente ele resolve, não, vamos, e eu com tive boas uma ideia, intenções. boas intenções. Ele separou o gado, separou todos os animais para quê? Para sacrifício a Deus. Para sacrifício a Deus. Para sacrifício a Deus e poupou a vida do rei. E poupou a vida do rei, pensando, não, vou fazer uma boa ação, afinal de contas ele é um rei, né? Naquela época não era qualquer um, não era um camponês, não era uma pessoa comum, não, ele era o rei daquela nação. Então vou poupar até o gado, o melhor do gado, vou oferecer a Deus. Não é oferecer o melhor que você pensa, é oferecer aquilo que Deus quer. Então Deus chega e fazer o que Deus quer. E acaba acontecendo que naquele momento ele perde o reinado dele. E ali onde Samuel chega e diz, que Deus escolheu um melhor para ele. Que Deus diz que tinha um melhor do que ele. Desobediência atrás de desobediência, e nós vemos o reinado de Saul só indo de mal a pior. Só indo de mal a pior. Por quê? Desobedeceu uma, não atentou para o que Deus realmente queria, aí desobedeceu segunda, e terceira, e quarta, e assim foi indo, e acabou no que acabou. Acabou o reinado dele, acabou os descendentes dele. Né? E o último descendente da casa de Saul foi Mefibosete, que lá adiante que recebeu alguma coisa de Davi, porque ele tinha prometido para Jonatas. E ainda com uma debilidade. Que poderia ter sido evitada, porque não foi uma debilidade de nascença, né? Foi algo que ocorreu. Foi algo que ocorreu não foi algo de nascença, foi algo que ocorreu durante... Por um erro que ocasionou, né? Uma guerra desencadeou várias outras coisas, aconteceu a guerra e aconteceu um problema. Então nós podemos ver, irmãos, que a desobediência a Deus, o pecado, na verdade, nada mais é que desobediência, né? Resumidamente. O que nós vamos colocar assim, o que é pecado? Pecado é desobedecer. Errar o alvo. Errar o alvo. Exatamente. Desobedecer, errar o alvo. Pecar é fazer aquilo que está escrito não, e não fazer aquilo que está escrito para fazer. É desobedecer. Quando Deus te dá uma ordem, te dá diz assim, Pedro, vem sobre as águas. A situação está caótica aqui, mas vem. E de repente você não for, é uma desobediência. Né? O que será que poderia acontecer? Né? Talvez ali ia ficar ali naquela situação, ninguém ia aclamar nada, porque só Pedro disse que era o mestre, e aí de repente o barco ia afundar, e né, não sabemos o que ia acontecer. Mas numa obediência, ele começou bem, assim como esse profeta. Pedro começou bem, colocou o pé para fora e começou a andar sobre as águas, um milagre que só ele e Jesus tiveram. Ou fizeram, na verdade, né? Participaram. Pedro participou e Jesus fez o milagre. Mas esse profeta foi 99% da missão cumprida. Ele estava voltando para sua casa, ia dar tudo certo, estava ali terminando. E de repente, aqui começa a falar sobre um profeta velho, que nós podemos entender aqui pelo decorrer da leitura, que talvez um dia esse tal profeta velho, que era já idoso, talvez um dia Deus já tinha usado ele, né, em outras ocasiões, outras cidades, outros locais, para as outras coisas, mas nesse momento parece que ele estava, vamos dizer assim, aposentado. Né, estava lá na sua casa, com seus filhos, com a sua família lá, estava lá já o seu período
de profeta talvez já tinha passado. Não sabemos o porquê, não tem menção da história dele mais detalhada, da vida dele. Mas de repente esse profeta velho, ele ouve através dos seus filhos desse acontecimento e ele diz: olha, onde é que está esse homem que eu vou me encontrar com ele? Nós não sabemos, a Bíblia não menciona a intenção desse profeta idoso. Por que ele foi atrás desse outro profeta que era mais novo? Por que ele foi atrás? Por que ele queria que esse profeta comesse na casa dele, que ia lá, que fosse lá talvez conversar, talvez pedir uma instrução? Não... Qual era a intenção dele? A única coisa que a Bíblia diz assim, que quando esse profeta idoso encontra este outro profeta de Judá, ele diz assim, vamos lá na minha casa para que você descanse, para que você coma, para que você beba, e de repente o profeta de Judá diz assim, não, eu não posso. Ele menciona as mesmas palavras que ele mencionou para Jeroboão. Né? De novo veio a tentação, veio a primeira, ele rejeitou. Aí de repente veio a segunda e ele rejeitou. Mas aí de repente o profeta idoso diz assim, não, calma aí, não é bem assim que tu está pensando. Um anjo do Senhor falou comigo e disse para eu vir até aqui e fazer com que você vá até a minha casa e coma pão e beba água para descansar, para recuperar as forças, né? Mas a palavra de Deus logo já diz no versículo 18, mas ele estava mentindo. O que levou esse profeta idoso mentir? O que levou esse profeta idoso fazer isso, né? Talvez ele tinha uma boa intenção, talvez, olha, ele se ele voltar para aquele caminho, talvez o rei vai se arrepender de ter liberado ele e encontrar ele no caminho, vai matar ele, não sei. Talvez tinha uma boa intenção, mas mentiu. E aí, aquela convicção que o profeta de Judá tinha, aquela fé, aquela certeza que estava alicerçada, aquela fé que fez ele enfrentar o rei, que fez ele rejeitar diante da fome, diante da necessidade de água, de bebida, fez ele rejeitar um banquete. De repente, essa fé, diante dessa simples palavra desse profeta idoso, ele cede. Né? O profeta idoso chega ali e fala para ele, não, um anjo do Senhor agora me falou, parece que Deus agora mudou de ideia. Aquilo que Deus tinha falado para ti agora não é mais assim. Irmão Arthur, eu me lembro aqui de uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Então, aqui nós vemos a diferença, né? Deus falando por meio do apóstolo Paulo e dizendo que no mundo nós vamos ter contato com pessoas avarentas, com pessoas roubadoras, com pessoas idólatras, né? Com pessoas de todo tipo, que cometem todo tipo de iniquidade. Mas a Bíblia está dizendo que isso é normal, que isso é pertinente do mundo, né? Às vezes a gente se sente mal vendo alguma coisa errada acontecendo, né? Quem sabe no trabalho, quem sabe na rua, né? Esses dias eu, por exemplo, estava caminhando na rua e vi uma senhora sendo assaltada na minha frente, aquilo, né, me fez sentir mal. Mas a Bíblia está dizendo que isso é normal, do mundo. A Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno, que o mundo, isso é esperado do mundo. Então, quando a gente olha para o mundo, nós já esperamos que o mundo vai ter alguma coisa maligna, que alguma coisa má vai ter no mundo. Então,
quando o profeta ele estava lá no meio da casa do rei, aonde ele sabia que imperava o espírito das trevas, aonde ele sabia que existia idolatria, aonde ele sabia que existia prostituição, aonde ele sabia que havia roubo, aonde ele sabia que havia corrupção, lá quando ele estava no palácio, ele estava armado, ele estava atento, né? Ele resistiu, humanamente falando, o manjar, imagina, o presente de um rei, a bebida de um rei, a comida de um rei que havia sido ofertada por ele, humanamente falando, deveria atrair muito mais do que a comida oferecida por um profeta velho. Mas o ponto não é esse, o ponto é que com o rei, que ele sabia que era iníquo, que ele sabia que era o mundo, ele estava guardado. Mas agora, quando alguém chegou dizendo que professava a mesma fé, não, eu sou da mesma fé, né? Eu creio em Jesus, né? Às vezes, quem sabe, lá no trabalho, né? Aí tem lá para um moço as mulheres ímpias, né? As jovens, as moças ímpias lá. E aí o moço já tem toda uma resistência. Aí daqui a um pouco chega alguém dizendo crente. Eu sou crente. Aí ele, opa, seja aquela identificação. Ou chega um colega mesmo, né? Eu sou crente. Aí, opa, com esse aqui eu posso confiar, nesse aqui eu posso conversar, com esse aqui eu posso sair, com esse aqui eu posso comer, com esse aqui, né, eu posso me abrir. E ali é que mora o perigo, né? Por isso o perigo do apóstolo, porque aí você baixa a guarda. Você imagina que está entre irmãos, você imagina que está junto com alguém que tem a mesma fé, que tem os mesmos princípios, que tem o mesmo valor, que tem o mesmo objetivo. Então, enquanto ele estava lá junto com o rei, enquanto ele estava lá na casa do rei, onde ele sabia que habitava a iniquidade, ele estava e conseguiu rejeitar um convite muito mais atrativo aos olhos humanos. Mas quando esse convite parte de alguém que se dizia profeta, que dizia professar a mesma fé, que dizia ter comunhão com Deus, né, que dizia estar num mesmo propósito que ele, ali é que mora o perigo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos, que com o mundo, eventualmente nós acabamos nos associando ali com um roubador, com um iníquo, né, por conta do trabalho, por conta de estarmos no mundo, mas no âmbito espiritual isso é inaceitável, porque isso pode nos conduzir para a perdição. Com certeza, meu irmão. E o profeta idoso falava, olha, eu sou profeta como tu, né? Não tem diferença entre o meu ministério, o teu ministério, e o Senhor falou comigo, ainda usou o nome de Deus, né? Ainda usou o nome de Deus, a palavra de Deus diz assim, ai daquele que falar assim, diz o Senhor, quando eu não falei. Ai daquele. Certamente Deus tratou com aquele profeta idoso, né? Porque a palavra de Deus diz, e o Senhor disse, as minhas palavras não vão passar, né? Quando o Senhor dita, quando o Senhor dá o juízo, ele executa. Só que Deus estava guiando esse profeta mais jovem, o profeta de Judá, através dessa caminhada da sua vida. E aí, de repente, como o irmão Tiago aqui está mencionando, ele venceu lá na casa do rei, mas de repente ali, por algo, como é que eu posso dizer? Por uma linha assim, uma linha bem tênue, que a linha tênue, o significado dela é algo muito parecido que quase não dá para se distinguir a diferença, mas há diferença. Algo paralelo, né? Muito paralelo, muito parecido, mas há diferença. São diferentes, são muito parecidos, mas são diferentes. Então esse é o significado. Então assim, Deus estava com ele, com aquele jovem profeta de Judá, e do outro lado dessa linha estava esse profeta idoso que já estava com a sua vida totalmente fora da presença de Deus. Porque para ele mentir a esse ponto, usar o nome de Deus em vão, dizer assim, me disse o Senhor, quando Deus não disse, então dá para ver que na vida desse profeta idoso já não tinha nenhum temor de Deus. Já não tinha mais. E então serviu como
laço, como armadilha para esse profeta de Judá. E infelizmente esse profeta, ele baixou a guarda, né? Pensou, tô terminando, e acabou, como se diz o ditado popular, morreu na praia. Eu vejo da seguinte forma, isso se for ver, como o homem ele tem essa dificuldade em conseguir levar as coisas de Deus a fio, né? De ouvir assim uma ordem e acatar aquela ordem, e que isso, na verdade, nós podemos ver até mesmo em Gênesis, né? Lá no início, quando Deus diz, não come do fruto que está na árvore do centro do jardim. Desde o começo, né? Essa armadilha. E a serpente, ela fala, ora, Deus sabe que no dia... Porque Deus diz, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, no momento que comer, certamente morrerás. E aqui diz, a serpente diz, a serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis, conhecedores do bem e do mal. Então sempre surge aquela situação onde mostra uma outra alternativa, né? Um outro caminho. E às vezes até aparentemente parece ser bom. Nós olhando aqui, a mulher pode ter pensado, você é igual a Deus. Eu vou conhecer as coisas como Deus, eu vou ser igual a Deus. Porque ali naquele primeiro retrato ali parecia ser algo muito bonito, né? Eu vou ser igual a Deus. Deus não quer que eu coma porque eu vou ser igual a Ele. Só que no momento que ela comeu, no momento que o homem comeu, foi a queda. Aí que nós vemos a importância da perseverança, né? A dificuldade é perseverar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, tem até um ditado popular que diz que vassoura nova varre bem, né? Então é isso que muitas vezes acontece, e não somente na fé, mas no nosso dia a dia, muitas pessoas têm esse costume. Começa no trabalho, começa a 1000, né? Começa na igreja, começa um projeto pessoal de vida. Faculdade, todos os projetos da vida, estudo, né? Começa a 1000, mas não consegue perseverar. Então o ser humano ele tem essa dificuldade da perseverança, né? Porque às vezes no início a gente até na economia fala que o ganho percentual, então assim, sobre uma base pequena, às vezes é fácil você ganhar um valor alto, né? Então, por exemplo, a pessoa ela ganha R$10, né? Que hoje é considerado um valor baixo, né? R$10, né? A pessoa ganha R$10. Se ela ganhar R$5 a mais, é 50%. É R$15, continua pouco. Mas a pessoa ganhou 50% de aumento. Sim. Então, sobre a base pequena, você consegue criar é mais fácil você ter um ganho percentual grande, né? Agora, a empresa lá, digamos que ela vende 1 milhão por mês ou por ano. Bom, agora para eu crescer 1%, né, são R$10 mil. Para eu crescer 10% são R$100 mil. Uma coisa é aumentar R$1, R$10, outra coisa é aumentar sobre uma base muito grande, né? Sim. Essas empresas gigantes aí que faturam 1 bilhão por ano, para ela crescer 1%, são R$10 milhões, né? Então, começa a se tornar difícil. Então é assim, no início, aquela motivação, estou crescendo. Aí depois entram as barreiras, entram as dificuldades, começa a ficar mais difícil de crescer, começa a ficar mais difícil e é ali que às vezes você não está vendo resultado. No início, como você não estava fazendo nada, né, às vezes quando você começa, você vê um resultado. Aí depois agora você chegou num nível e agora para sair daquele nível é uma barreira, tem uma dificuldade, e aí que a pessoa não persevera. Isso é impressionante porque eu vejo particularmente que isso aplica-se em todas as áreas da vida, né? Pessoa nas finanças começa economizando, aí começa primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês parou de economizar. Começa
cuidado com a alimentação. Começa a primeira semana, segunda semana, terceira semana, para. Começa a estudar uma semana, 2 semanas, um mês e tal, daqui a pouco para. Então, a perseverança é difícil em todas as áreas da vida. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né? Desculpa interromper, irmão Tiago, mas uma coisa interessante que eu vi certa vez é que às vezes a gente tem a questão assim, perseverar é eu me levantar daqui e sair caminhando até Santa Catarina e não parar e não tropeçar e não, eu vou caminhar até lá, vou chegar lá a pé. E não tropeçar, de repente não cansar, né? De repente dá uma vacilada ali, se apoia numa árvore, descansa um pouco. Mas perseverar é que tem um significado assim, de que por mais que você tropece, por mais que você pare, por mais que você parou um pouquinho no caminho, mas retomar isso, ainda assim é perseverança. Perseverança não tem o significado de que você nunca erre, de que você nunca tropece, nunca pare. Mas é que apesar dos percalços do caminho, apesar das pedras, você continue. A nossa vida é assim. Se o mandamento é perseverar e fosse que nunca tivesse problema, bom, nossa vida estava resolvida. É só aceitar Jesus e perseverar e pronto. Eu nunca vou tropeçar, eu nunca vou errar, eu não vou errar com meu irmão, eu não vou errar contra Deus mais, eu não vou, né? E deu. Tá tudo certo, tudo resolvido até a vinda de Cristo ou até a minha morte. Mas não é assim. No meio desse caminho, eu vou tropeçar, eu vou errar com o irmão, um irmão vai errar comigo, eu vou entristecer o Espírito Santo, né? Vou vacilar. De repente, você aí que esteja nos assistindo, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, talvez você ainda nem foi desligado da igreja, mas já não está mais indo com frequência nos cultos, nos jejuns, nos momentos de oração, nas vigílias. Talvez você já esteja aí no caminho, já parado debaixo de uma árvore, descansando, tá difícil para continuar. A perseverança não significa que você nunca vai parar, mas a perseverança significa que você vai retomar. Ou até mesmo aqueles que muitas vezes estão dentro da própria igreja, né, mas não conseguem ter uma ligação direta com Deus. Ou não, por quê? Porque existem certas coisas. Eu vejo isso de uma forma muito simples de se entender na passagem do filho pródigo. Nós sempre focamos no filho mais novo, mas o filho mais velho, ele estava dentro da casa do pai. Ele mesmo disse: pai, eu nunca pequei contra ti, eu fazia tudo que o Senhor me mandava sem reclamar, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com meus amigos. E para ele, o Senhor um novilho cevado. Então o pai olha assim para ele: filho, tudo que é meu é teu, tu não precisaria me pedir para poder comemorar com seus amigos. Mas ele fazia tudo que tinha que ser feito. Ele estava presente talvez nas consagrações, ele estava presente em todos os cultos, não faltava um culto. Estava talvez até mesmo, de certa forma, próximo do pai. Mas ele não tinha uma comunhão direta com o pai. E ele acabou que ele sentiu algo que por ele não estar perto do pai, ele não tinha esse conhecer que ele podia usufruir das coisas que o pai tinha. E a perseverança, que claro que esta história é uma parábola, né? Parábola tem o significado da palavra parábola é jogar algo ao lado de, como se você estivesse indicando uma direção ou apontando a direção, né? Jogar algo ao lado de alguma coisa. Então, para que possa mostrar algo paralelo, algo que vá na mesma direção, que traga o mesmo ensino, o mesmo pensamento. Esse é o significado da palavra parábola. E é uma parábola de Jesus que, né, se nós vamos dizer assim, né, se podemos, vamos dizer assim, continuar a história, o filho, bom, a partir agora o filho mais velho, bom, agora a partir desse momento agora que eu sei disso,
Eu não vou me embrabecer e vou, então quer saber, eu vou embora, eu vou... E aí acaba acontecendo a mesma coisa com o filho pródigo. Não, a perseverança, bom, agora a partir do momento que eu vi que eu estava errado, eu não estava realmente participando, agora eu tive um novo entendimento, então eu vou perseverar diante desse novo entendimento que eu tive. Que por mais que o meu entendimento errado antes me trouxe essa tristeza, eu vou perseverar nesse caminho, eu vou perseverar junto com o Pai, eu vou perseverar na casa do Pai e vou continuar prosseguindo, vou continuar nessa caminhada. Exatamente. Como diz a palavra de Deus, até chegar à estatura de varão perfeito. A verdadeira do justo é como luz da aurora que vai brilhando, brilhando até que se torna dia perfeito. Isso é Provérbios. Mas então, irmão Arthur, importante, né? A perseverança, o não retroceder, a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia também diz que quando o Espírito, Lucas capítulo 11, versículo 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então a gente vê que mesmo que nós tenhamos alguma bênção, alguma vitória, alguma conquista, mas o diabo ele não se dá por vencido. Ele procura, né, impedir que o homem tenha um encontro com Deus, que o homem permaneça, persevere. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então são diversas passagens no próprio livro de Hebreus, capítulo 10, a Bíblia também fala de quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno. Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, falando daqueles que, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, retrocederam. Então a Bíblia mostra sobre o perigo de retrocedermos, de voltarmos atrás, de abandonarmos o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, né? O Deus falou à igreja. Então é importante a perseverança, e Deus, ele, pelo contrário, ele rejeita, não é que rejeita, Deus, ele não tem prazer naquele que retrocede. E foi o que aconteceu com esse profeta de Judá. Acabou falhando na perseverança, naquilo que Deus tinha dado a ele. Nosso tempo já se esgotou, né? Já estamos caminhando para o final. Mas, então, encerrando esta palavra de meditação, lhe faltou neste momento onde ele baixou as guardas diante desse profeta, lhe faltou perseverança, lhe faltou convicção daquilo que Deus tinha falado a ele. E hoje nós vemos muitas dessas situações no nosso meio cristão, de que as pessoas se convertem, se entregam a Cristo, aprendem a palavra de Deus, e de repente aquilo que ela aprendeu um dia, aquilo que ela aprendeu, que viu, que Deus revelou a ela, abriu os olhos, abriu o entendimento, aí de repente apresenta novas possibilidades de interpretações. E eu quero rapidamente contar um período, há um bom tempo atrás na minha vida, que chegou um momento, irmão Tiago, na minha vida, que eu estava estudando bastante assim a palavra de Deus, estava lendo livros, estava buscando comentários bíblicos e dicionários bíblicos, né? Isso não é errado de forma nenhuma. Só que eu lembro que chegou um momento que às vezes alguém chegava para mim e perguntava assim: Arthur, o que tu acha desse versículo tal? Um versículo assim polêmico, né? Que nós conhecemos, tem alguns versículos aí,
né, que tem diversas interpretações, diversas linhas de interpretações, mas a verdade é somente uma. Somente uma. Não tem 2 caminhos, 3, 4, 5, 10 caminhos para a palavra de Deus. É somente uma, só tem uma direção. O homem, quando tenta interpretar com a mente natural, ele vê várias interpretações. Ele vê várias interpretações. E isso ocorreu comigo durante um tempo atrás, em que as pessoas perguntavam, não como forma de consultor, como se fosse assim, não é isso, mas só para perguntar, para saber. E aí eu respondi assim, olha, o pregador fulano, que tem o livro assim, ele pensa dessa forma. Já o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele defendia essa tese. Já o fulano, ele fala dessa forma. Mas o outro, ele falava assim, daí as pessoas diziam, tá, mas e tu, o que tu acha? E aí eu ficava olhando para a pessoa assim, eu não sei. Eu não sei. Ou seja, eu sabia a convicção de todos os outros, mas eu mesmo não tinha uma convicção daquela passagem ou daquele texto bíblico, né? E essa falta de convicção que levou esse profeta à ruína, que levou esse profeta à morte. No versículo 24, este se foi, o profeta, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. Nitidamente dá para ver o juízo de Deus aqui, porque o leão não matou ele para o devorar, porque ele ficou estendido, o leão só matou ele. Não matou o jumentinho, que seria natural da natureza, né? Se é natural, é da natureza. Seria o natural. Simplesmente ficou o leão e o jumentinho vivos ali, né? Curtindo um sol, enquanto aquele profeta estava ali estirado, morto. Com certeza não é uma bela morte, se é que existe uma bela morte, porque imagina o leão matar uma pessoa, o jeito que ficou o corpo da pessoa. Então, estava ali. Esta foi a ruína. O que nós precisamos ter, irmãos, e eu quero terminar essa meditação com o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz assim, que Tiago está falando para aquela pessoa que não tem sabedoria, peça a Deus. Mas nós vamos meditar nestes versículos como não somente no sentido da sabedoria, mas em todas as áreas da nossa vida, todos os sentidos que a palavra de Deus tem para minha e para a tua vida, os ensinamentos que a palavra de Deus tem para minha vida e para a sua vida. Diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando. O que esse profeta fez, ele duvidou da palavra de Deus lá no início que tinha falado com ele. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então esse é o destino de alguém que não tem firmeza, que não tem uma convicção na palavra de Deus. Que não tem uma convicção, olha, a respeito desse assunto, a palavra de Deus diz isso, e é nisso que eu creio, e é isso que eu estou firmado, é isso que eu aprendi, e é nisso que eu vou seguir o meu caminho. Muitas vezes aí aparecem outros pregadores, aparecem isso, aquilo, mostrando diversas situações. E aí de repente aquilo que você tinha, já não tinha uma certeza, porque se tivesse certeza realmente, né, não iria duvidar, mas de repente coloca um ponto de interrogação, e aí começa a situação, já fica desestruturada, já fica, né, como Jesus disse, aquela casa erguida na areia, foi por água abaixo. Foi por água abaixo, era algo duvidoso, o alicerce dela era areia, era algo duvidoso, não tem firmeza. O que Deus quer para mim e para a tua vida é firmeza, e firmeza na palavra dele, certeza na palavra dele. É isso que Deus diz, é isso que eu vou seguir. Eu não vou colocar dúvida daquilo que Deus já tem falado comigo, eu não vou colocar dúvida porque alguém me disse, não é bem assim, eu também sou crente como você. Né? Foi isso que aconteceu aqui com esse profeta. Vamos seguir, irmãos, pedir para que Deus realmente revele a sua palavra para nós, a sua vontade, a sua verdade, para que não venhamos errar o alvo.
errar o caminho, errar o entendimento que temos da palavra de Deus e assim seguir naquilo que Deus vai nos mostrando, naquilo que Deus vai nos revelando, seguir nessa direção, seguindo no mesmo caminho até chegar à estatura de varão perfeito, até ser dia perfeito, até chegarmos na glória. Eu e você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Já estamos encerrando. Vamos fazer uma breve oração aqui. Irmão Arthur, só mais algumas pessoas que entraram em contato conosco aqui. Irmã Leilane comentou, né? Perseverança é continuar indo mesmo com cansaço. Também entrou em contato conosco Inês Quispe, Ovando, lá da Argentina. Ezequiel Pinheiro também, que Deus abençoe. Franciele Buges, dos Estados Unidos. Pedro Wolff, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Também Josué Lenz, de Santiago, que Deus abençoe o nosso irmão. Ramesh Hanna, lá da Índia, que Deus abençoe. Presbítero Bruno Beltrame, que Deus abençoe a todos, glória a Deus. Gladys Machado, Marcos Oliveira Borges, glória a Jesus. Muitos irmãos entrando em contato conosco, né, irmão Arthur? E eu achei interessante, irmãos de diferentes cidades aqui do Rio Grande do Sul, irmãos de Porto Alegre, de outras cidades, Santiago, São Leopoldo, região metropolitana, interior do estado, e também irmãos de outros estados, né? Nós vimos aqui irmãos do Espírito Santo e de outros países, irmão Ramesh lá da Índia, irmã Franciele dos Estados Unidos, irmã Paola de Porto Rico, irmãos da Argentina. Glória a Deus por isso. Essa é a bênção da tecnologia, né? Hoje Exatamente. foi falado no culto. Saber usar a tecnologia, né? Para que não seja uma maldição, para que não seja algo ruim para a sua vida. E está servindo de bênção aqui para o programa da juventude. Então vamos fazer essa oração. Vou pedir que o irmão Tiago então faça a oração. Lembrando que dos irmãos aqui, né, que pediram oração, que Deus abençoe a sua vida e lhe dê paz, lhe dê tranquilidade e lhe dê graça para permanecer, para perseverar, continuar perseverando, como disse a nossa irmã, mesmo cansado, mesmo abatido, machucado, mas continue que certamente a glória que virá depois desses breves momentos de tribulações terá um peso muito maior. Amém, irmão Tiago. Glória a Deus. Senhor Deus, chegamos mais uma vez diante da sua presença nesse dia, lhe agradecendo pelas suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Glorificamos ao seu nome, porque o Senhor é grande, digno de toda adoração. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui meditando um pouco a respeito da sua palavra. Agradecemos por todos esses ensinamentos que a sua palavra nos traz. Aleluia. Que possamos estar firmados na rocha, que possamos estar firmados na sua palavra, que possamos ter convicção própria. Meu irmão Arthur falou que ele, em algum momento da sua vida, ele tinha bastante conhecimento, Deus, mas não tinha uma convicção. E é justamente aquilo que nós vemos nos discípulos também, quando Jesus pergunta o que dizem os homens que eu sou. Aqueles discípulos tinham muitas coisas para falar do que os homens diziam que ele era. Mas quando o Senhor perguntou, e que vós dizeis que eu sou? Eles não tinham uma convicção. Aleluia, houve um silêncio enquanto eles falavam das percepções dos homens. Estavam todos falando ao mesmo tempo, Senhor, estavam todos com uma opinião, todos tinham uma ideia do que seria o Senhor, conforme os homens falavam, mas eles especificamente não tinham uma revelação, até que o Senhor falou com Pedro e trouxe uma revelação de quem Jesus era, o Filho de Deus. Aleluia, o Messias. Senhor, e assim também nós precisamos de uma revelação. Muitas vezes sabemos o que os homens dizem a seu respeito, sabemos o que as pessoas, o que os obreiros falam a respeito da sua palavra, aquilo que os grandes homens de Deus falaram a respeito do Senhor, mas nós precisamos ter uma convicção, nós precisamos nos embasar naquilo que o Senhor, na revelação que o Senhor pode nos dar. Aleluia, que nesta noite o Senhor venha revelar
a sua vontade, o seu querer, que nesta noite o Senhor venha revelar a sua palavra para nós, para cada um daqueles que estão ouvindo essa programação, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor se revele a nós nesta noite, neste momento, Senhor, que possamos ter uma convicção da sua palavra, uma convicção do seu plano, do seu projeto, daquilo que o Senhor tem para nós e que não venhamos abrir mão disso, que não venhamos voltar atrás, que possamos permanecer, que possamos perseverar naquilo que o Senhor nos revelar, naquilo que o Senhor nos dirigir. Assim eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, que estiveram conosco, que colocaram pedido de oração, enfermidade, libertação, problemas financeiros. Age, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Amém e amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.